Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte, uma reação do programa Sport Center da ESPN, tá bom? A gente vai estar acompanhando ali o que os comentaristas vão estar falando a respeito da vitória do tricolor, tá bom? São Paulo bateu o Juventude por 1-0, poderia ter feito muito mais gols, tá bom? O Caleri infelizmente acabou perdendo um pênalti, mas tudo isso a gente vai estar vendo aqui agora nesse vídeo, tá bom? Eles vão estar fazendo uma análise, vendo as estatísticas da partida e analisando aí, tá bom? Mas antes, peço que por favor se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Agora foi de esportes Sport Center em clima de Copa do Brasil, em clima de tensão no Morumbi. O São Paulo venceu, é verdade, 1-0 Juventude, mas desperdiçou oportunidades, teve um a mais durante boa parte do segundo tempo. Caleri perde um pênalti e agora a culpa é do Roger Machado. Já a gente vai pro Morumbi, Marcela Rafael. O homem, não tô defendendo, mas ele não entra em campo para bater pênalti, para desperdiçar oportunidades. E isso não entra na conta dele para eximi-lo de responsabilidade. Boa noite, Marcela, vamos nessa. Fala, Mota, tudo bem? Boa noite para você, para os nossos comentaristas, para os fãs de esportes, e pode defender sim. Hoje o Roger Machado não tem nenhuma culpa, mas ele vai continuar pagando o pato. Ele não tem nenhuma simpatia dos torcedores e levou vaia no Morumbi. Quando chegou, quando saiu, mas o Rui Costa tá nessa também. Os torcedores seguem protestando demais. Saiu o gol do Luciano, eu estou ao lado do André Kfouri e também do Gustavo Zupac. Boa noite, Kfouri. Boa noite, Marcela, Felipe e Gustavo. Uma ótima noite a todos. O São Paulo ganhou, a torcida não gostou. O Roger segue pressionado. Havia também a possibilidade, né, pelo menos no noticiário do dia, de alguma coisa acontecer na comissão técnica do São Paulo mesmo com vitória. E essa é a tensão, essa é a apreensão que se vive agora, dependendo do ponto de vista, né? Tem muita gente que já gostaria que o Roger tivesse sido demitido já há algum tempo. Eu não faço parte desse grupo, eu não entendo direito, honestamente, o que acontece para que um treinador começasse o seu trabalho já com o nível de rejeição que o Roger teve de enfrentar desde o primeiro dia, quando ele foi vaiado ao ser apresentado antes do primeiro jogo. E para continuar a falar sobre as coisas, sob a ótica que o Felipe Mota acaba de nos apresentar, nem se o Roger tivesse entrado em campo hoje no segundo tempo, pegado a bola da mão do Caleri e falado, eu vou bater esse pênalti, e perdido o pênalti, haveria, né, alguma justificativa plausível para ele ser demitido pela partida que o São Paulo fez. Porque eu concordo que o resultado não é bom, o resultado não é suficiente para dar tranquilidade para o jogo de volta. Acho que o São Paulo corre risco, corre perigo, pode ser eliminado da Copa do Brasil na volta em Caxias do Sul. Mas hoje o time jogou para ganhar por mais de um gol de diferença. Do ponto de vista competitivo, a partida se encerrou quando o Juventude teve esse jogador expulso, corretamente. E ainda por cima, um pênalti na fase mais terminal do jogo, quando o São Paulo pressionava. Chance para ter colocado um resultado que aí sim daria mais tranquilidade e encaminharia o favoritismo do São Paulo para a sequência da Copa do Brasil. O São Paulo teve oportunidades, o São Paulo criou. E, de novo, teve um pênalti que o Caleri perdeu. O Roger, tudo personificou no Roger. E aí está a injustiça, né? Não gostar do Roger, não achar que ele vai fazer o São Paulo melhorar, é direito do torcedor e é legítimo. Agora, daí a todos os problemas do São Paulo serem personificados na figura do técnico, até quando não dizem respeito a ele, ou exagerarem nessa crítica e o técnico a todo instante pisar no Morumbi e ser vaiado, isso aí rompe o limite do que a própria crítica teria de aceitável. E o São Paulo vive isso. Os problemas do São Paulo, que estão muito longe de serem resumidos no campo, estão desaguando na figura do treinador. Por isso que, apesar de discordar da forma, eu achei positivo o discurso dos organizados ontem em relação ao presidente. Porque eles, as lideranças da organizada, pelo menos isentaram o Roger por hora, né? Tentaram canalizar a discussão de um ponto de vista mais racional. E olha que isso é muito raro, mas o torcedor comum já escolheu o Roger como vítima e o Roger, infelizmente, tem que trabalhar nesse ambiente. São Paulo hoje fez um bom jogo, fez um jogo muito bom.
contra o adversário que é bem mais fraco do que ele. Mas ele fez, em termos de desenvolvimento do jogo, o que o jogo pedia. Com um pouco mais de dificuldade, ele construir chances reais no primeiro tempo até sair o gol do Luciano, mas no segundo tempo, contra 11 e contra 10, com muita fluidez para criar essas chances, né? São Paulo jogou para, no mínimo, 3-0, mas vai jogar em Caxias daqui a 3 semanas com um confronto totalmente aberto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai debater futebol, a expectativa dessa história de Roger Machado, de diretoria, já Eduardo Afonso no Morumbi trazendo informações, claro, a gente vai passar por isso, mas para a gente focar no jogo nesse primeiro momento do Sport Center, vamos só arrematar essa introdução com o que aconteceu após o apito final, que é o momento que a torcida... Aí, esperado, com o Roger Machado ou até outro treinador, possivelmente numa noite mais gelada, numa terça-feira de feriado, num 1-0 como foi, seria essa a repercussão, as vaias no fim do jogo. A gente tem, acho que para arremar, eu falei que a gente é para jogo, mas para jogar para você, só para conectar o que diz o Zupac. A sensação que dá é que o Roger virou o símbolo, a personificação de uma falha ali de processo da diretoria, assim, na demissão do Crespo, a chegada do Roger Machado, que virou a questão política e tudo mais, desembocada numa figura. Então, quando eu defendo o Roger, eu não teria tirado o Crespo. Assim, e me parece que essa solução... essa situação atual não vai andar no São Paulo, assim, tá com cara. Ele precisa estar muito acima do bem e do mal para a coisa andar numa boa. Mas eu acho que é importante, sempre que acontece algo envolvendo o Roger, só sobre a gente, é o seguinte, tava meio na cara que os movimentos foram ali meio catando o cavaco e virou isso. E o Roger só foi chamado, ligaram para ele e ele veio. Então, ele é uma figura meio passiva nessa história. Como é que você vê isso, esse símbolo que virou o Roger Machado de uma série de... Eu estou definindo assim, pode definir diferente. De pataquadas da diretoria do Tricolor. Eu concordo. A minha impressão é que a satisfação mais geral é com o clube, é com a forma como as coisas têm sido feitas, é com a diretoria anterior do presidente que foi afastado por ter sido pego com a mão na massa, é com a gestão atual, pela maneira como o Crespo foi demitido, em relação ao diretor, o Rui Costa, que tomou a frente dessa última decisão e escolheu o Roger. Então, do ponto de vista do torcedor, tudo é uma coisa só. Tiraram um técnico sem apresentar um critério muito claro. A entrevista do Rui Costa, alguns dias depois da substituição do Crespo pelo Roger, é uma entrevista que não fica em pé, com uma série de argumentos que não são convincentes. E isso não quer dizer que o Crespo vinha fazendo um maravilhoso trabalho. Não. Aliás, hoje, na transmissão, os nossos colegas do Premier mostraram o percentual de aproveitamento dos últimos técnicos do São Paulo, mas voltando bastante no tempo, se não me engano, até o Rogério Ceni. E é tudo 50, 51, 52, alguma coisa assim. Um deles tem 54, que eu acho que é o Zubeldia. O aproveitamento do Roger antes do jogo de hoje era 53%. E hoje o São Paulo ganhou. Não vamos esquecer disso. Sim, sim. Então, os erros eles são antigos e duradouros, né? A diretoria do São Paulo vem tomando decisões questionáveis há muito tempo. E o Roger é o cara da vez que aguenta toda essa bronca, que sobre os ombros dele cai essa insatisfação toda. O time está jogando maravilhosamente bem? Não. Era para estar com o tempo de trabalho? Acho que não. Nós temos esse padrão aqui, olhamos o rendimento de times de futebol sempre apontando o dedo para os treinadores de uma maneira muito rápida, muito precoce e precipitada, muitas vezes também sem conhecimento. E acho que o Roger é vítima, assim, com uma carga muito maior do que já seria anormal. E mesmo que a gente entenda
a origem da insatisfação, que é a troca no comando, né? Um técnico que não necessariamente a torcida gostaria que fosse demitido, para que seja apresentado um treinador que chegou já com uma rejeição tremenda. O mínimo que se deve esperar da parte da diretoria é assumir o que é a responsabilidade dela. E eu não estou nem falando de se vai demitir o Roger, que saiam juntos todos, porque esse tipo de coisa não acontece. Mas agora ter firmeza para dar a um treinador que acabou de chegar praticamente um mínimo de confiança e um mínimo de suporte. Ah, mas a torcida está contra. Nós vimos ontem no CT, falamos a respeito disso aqui, a confissão dos torcedores organizados a respeito de como as coisas funcionam na hora de pressionar externamente para um técnico ser demitido. Então, tá aí. Não é surpresa para ninguém, eu falei isso ontem, mas eu acho que no vasto material de visitas de torcedores uniformizados VIPs a centros de treinamentos, a gente já teve de tudo. Dedo na cara, torcedor querendo ensinar treinador como escalar o time, torcedor querendo ensinar jogador a como bater na bola, já teve de tudo. Mas eu não me lembro de ter visto uma confissão tão clara, gravada, tão completa, com começo e meio e fim, como a gente viu ontem. Então, assim, o São Paulo vive um momento muito triste do ponto de vista administrativo, muito complicado. Assim como aconteceu no Corinthians, eu acho que acontece ainda no Corinthians, há muito pouca perspectiva em termos de quadros dentro do clube para o torcedor pensar e, olha, quem que pode tirar o São Paulo dessa situação? Quem que tem capacidade administrativa? Quais são as pessoas? Que grupos existem que podem consertar isso no médio e longo prazo? Não tem. E isso deixa o torcedor, até mesmo aquele torcedor que só quer saber, se ganhou, tá bom, tal. Prova de que não é bem assim é hoje. São Paulo ganhou, mas não está bom. O treinador foi vaiado e ele não tem responsabilidade nenhuma no sentido de ser o culpado pelo estado que em que o São Paulo se encontra, e o resultado final disso é o time que entra em campo nas últimas semanas. Eu não me lembro de nenhum treinador tendo uma rejeição tão grande, assim, desde o começo, em Vitória, em todos os momentos. Não teve um minuto de paz o Roger, assim, literalmente, desde que ele chegou no São Paulo. Eu acho que o que a torcida do São Paulo faz com o Roger, com tudo que o Zupac tenta justificar, ou que o André fala também, para mim é uma crueldade. Acho que é algo muito, mas muito difícil. Assim, eu me sinto mal de ver as vaias o tempo inteiro, da hora que ele chega no estádio, da hora que ele sai. Eu acho de uma crueldade e sou muito contra. Assim, me sinto muito mal mesmo de ver o que a torcida do São Paulo tem feito com o Roger. Mas vamos continuar falando de São Paulo, de diretoria, do Roger, do Rui Costa. E se por acaso o Roger Machado for demitido, o Rui Costa vai também? Então vamos para lá. Morumbis com o Eduardo Afonso. Ele vai trazer então o clima por lá e como é que está a pressão também em cima da diretoria. Edu, boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Como é que você está? Boa noite ao Felipe, ao Kfouri, também ao Zupac. É claro que, apesar da vitória e de uma vantagem que não é considerável, mas é uma vantagem para o jogo da volta no dia 15, o torcedor ficou muito chateado com tudo que aconteceu. A gente vai tentar dar uma resumida, porque tem o pré e o pós-jogo. No pré, na parte onde fica a torcida organizada do São Paulo, que ontem esteve no CT, como vocês relataram, e que ontem mais pediu a cabeça do Rui do que do próprio Roger, havia lá, e a gente tem gravado aí pelos nossos cinegrafistas, uma faixa em cima da torcida independente, uma faixa exclusivamente criticando o trabalho do Rui Costa e pedindo fora Rui Costa. E esse foi o nome cantado, a hashtag cantada nas arquibancadas, saia Rui Costa, fora Rui Costa, e não vou falar outra frase porque tem um palavrão enorme antes da partida. Com a bola rolando, o primeiro tempo não houve vaias, porque o São Paulo jogou um bom primeiro tempo, teve chance, fez podia ter feito 2, 3 e ter definido até sua classificação antecipada. E a descida para o vestiário, ela foi muito diferente daquela do O'Rings, quando também o São Paulo vencia por 1-0 e o time desceu vaiado para o vestiário. Hoje não, desceu com tranquilidade. No segundo tempo, principalmente após a expulsão aos 5 minutos
do Diogo Barbosa, lateral esquerdo do Juventude, que o São Paulo foi perdendo força. Esperava-se um crescimento do São Paulo somado àquele bom primeiro tempo. O São Paulo foi perdendo força, não foi criando chances. Aí o torcedor começou a ficar irritado na arquibancada. E o ponto crucial, no meu entendimento, foi uma substituição já no finalzinho, quando ele saca o Luciano, que vinha sendo aí, talvez, se não o melhor, um dos melhores em campo, para tentar ali movimentar o ataque, colocando o André Silva para tentar novos gols que dessem uma vantagem. Ali o torcedor começou a vaiar bastante e a xingar exclusivamente o Roger Machado. No final do jogo, após o pênalti perdido, uma vantagem que não é grande, como eu disse, nós tivemos dois momentos. A descida, a saída do Roger, de caminha no gramado, quando ele chega próximo do vestiário, na entrada do vestiário, ele é muito vaiado. E depois os jogadores se reúnem no meio de campo e fazem aquela saudação tradicional, levantando os braços, aplaudindo a torcida, e também foram vaiados. Porque uma parte da torcida entendeu também que a incompetência não pertence só, se é que ela pertence ao técnico. Os jogadores desperdiçaram muitas chances para que o São Paulo tivesse um primeiro jogo bem tranquilo nesta quinta fase da Copa do Brasil. Vai com esse resultado magro para Caxias do Sul. A sequência do São Paulo é muito importante. Eu não acredito em mexida hoje, em saída do Roger. Roger daqui a pouco ali na sala de coletiva, fala, estou deixando o São Paulo. Por mais que a pressão seja cada vez maior em redes sociais, em arquibancada, no dia a dia. Eu não acredito. Ele tem em 11 jogos 6 vitórias. Mais de 50% dos jogos com vitória, um empate e 4 derrotas. Ele é quarto no Brasileiro, tem vantagem na Copa do Brasil e é líder do seu grupo na Copa Sul-Americana. Tudo isso conspira para que essa demissão, para essa saída dele não aconteça agora. Mas a sequência até o jogo contra o Corinthians, que é véspera da volta contra o Juventude, pode ser uma sequência complicada. Já tem no final de semana o Mirassol e vai ser em Campinas. O São Paulo não pode usar o seu estádio. Depois sai com o Milionários na semana que vem, jogo com transmissão exclusiva dos canais ESPN pela Sul-Americana. Vai a Bragança, novamente sem o Morumbi, pegar o bom time do Bahia, do Rogério Ceni, e vai ao Chile pegar o O'Higgins também pela Sul-Americana. Tudo isso antes do clássico contra o Corinthians. E esse clássico, independentemente do que acontecer nos 4 jogos até lá, é um clássico que pode mexer com muita gente. Sobre saídas, se sai o Roger, não sai o Rui, não sai o Roger, tenho comigo que se um sair, o outro sai, independentemente de quem seja o primeiro a ser anunciado. Se sai o Rui Costa, o Roger não fica. Se sai o Roger, por ter bancado a contratação, creio que o Rui Costa também não fique. Vou ficar por aqui, acompanhando tudo, Marcelo e Felipe. Daqui a pouco tem entrevista, tem a passagem dos jogadores aqui na Zona Mista. Vamos ver qual a repercussão dessa vitória magra do São Paulo na Copa do Brasil. Valeu, Edu. O Eduardo Afonso está no Morumbi, como ele mesmo disse, qualquer novidade ele chama, e assim que pintar o Roger, a gente vai para a entrevista coletiva do treinador do São Paulo. Eu vou começar agora contigo, André, porque o Zupac passou pelo jogo. De um bom jogo do São Paulo, sim. Construiu a jogada do lance do Cauli que ele perde é uma jogada muito bem construída. Sim. E isso no primeiro tempo. Exatamente, que daí ele finaliza em cima do goleiro, o goleiro explode. Uma outra jogada no segundo tempo, que o Luciano dá um toque de calcanhar maravilhoso para o Caleri, e o Caleri acaba batendo por cima. Sim. O instante que o São Paulo conseguiu ter a aproximação dos seus laterais com os homens de frente, o jogo fluiu, né? Mesmo contra um adversário que veio para marcar. A Juventude veio para marcar, não para jogar. Porque essa é a questão. Rocha muito bem também. Sim, especialmente no segundo tempo, muito bem. Sim. Esse é o tipo de lance que pode ser time de Série B, um time está com um a menos, mas ele bota todo mundo lá atrás. Eles construíram jogadas e não saíram com um resultado mais elástico. Como é que você viu essa construção de jogadas, a forma como o São Paulo trabalhou o jogo de hoje? Não dá para dizer que o São Paulo tem feito grandes partidas, mas ele tem construído bonitas jogadas recentemente. Na semana passada, na noite em que o Arthur marcou o primeiro gol dele pelo São Paulo, essa jogada que terminou com o gol do Arthur foi uma linda jogada. Foi um gol coletivo que o São Paulo marcou, uma questão de entendimento e intuição até dos jogadores. Deve ter algum trabalho certamente por trás disso, porque embora as coisas ainda estejam no começo e não seja possível afirmar que o São Paulo joga como o Roger quer, ou ele já conseguiu colocar aquilo que ele gostaria em termos de ideias, a gente tem visto em campo, com alguma frequência, bonitos movimentos ofensivos. Então, nação tricolor, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Nós vimos aí o pessoal do Sport Center, da ESPN, comentando, né, a respeito da vitória do tricolor. São Paulo fez 1-0 no Juventude, mas poderia ter ganhado de goleada, tá bom? O Cauli acabou perdendo um gol de cara, né, logo no primeiro tempo.
Caleri também acabou perdendo o pênalti. O São Paulo criou muitas jogadas, poderia ter vencido de 4, 5 gols tranquilamente, mas infelizmente acabou perdendo as oportunidades. Mas o importante é que o Tricolor venceu, tá bom? Vamos estar aí torcendo para que o São Paulo consiga, né, melhorar, né? Consiga vencer e convencer, né? Apesar da vitória, a torcida ainda assim fez fortes críticas, né, ao Roger Machado e também ao Rui Costa, né, diretor do São Paulo, tá bom? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês referente a essa vitória, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino para sempre que sair um vídeo novo aqui vocês serem notificados, tá bom? Então, até o próximo vídeo.